Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula do Saber Direito, um programa da TV Justiça. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, sou advogado, mestre em Direito e professor de Processo Civil. Esse é o nosso quarto encontro e estamos a tratar da denominada fase postulatória do processo. Discutimos nas nossas primeiras 3 aulas a petição inicial, seus requisitos, as formas de argumentação, as técnicas dos pedidos. Nessa aula, que é o nosso quarto encontro, e no próximo encontro, o quinto, nós vamos nos debruçar sobre o estudo das atividades adotadas pelo réu. Nós vamos discutir especificamente a resposta do réu. Você poderá participar do nosso programa. Basta enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Não se esqueça de fazer menção ao nome do professor e a respectiva aula para que as suas perguntas possam ser adequadamente encaminhadas. Nós temos aqui no estúdio os nossos acadêmicos, a Márcia, o Rodrigo e a Eva, que acompanharão mais essa nossa aula sobre a fase postulatória do processo. Muito bem, como eu dizia ainda há pouco, nós trabalhamos nos nossos primeiros 3 encontros sobre a atitude principal do autor numa demanda. Ou seja, nós discutimos a petição inicial e as suas técnicas. Mas a fase postulatória do processo, ela não consiste apenas e tão somente no estudo da atividade do autor. Também o réu participa e participa ativamente da fase postulatória do processo. E o faz por intermédio da chamada resposta do réu. Nós já tivemos a oportunidade de mencionar, ainda que superficialmente, a questão da resposta. Mas passemos a entender melhor no que consiste a resposta do réu. Vejam, todos nós aqui sabemos que proposta uma demanda, protocolada a petição inicial, que é o instrumento da demanda, surge entre o autor e o Estado juiz uma relação jurídica processual, mas uma relação jurídica processual ainda angular. E por que ela é angular? Porque ela envolve o autor da demanda e o Estado juiz. Falta ainda alguém a essa relação jurídica processual? Induvidosamente. Falta o réu. E o réu, ele só ingressará, via de regra, nessa relação jurídica processual, triangularizando a relação jurídica processual após a sua citação. Portanto, é por intermédio da citação que o réu, vamos dizer assim, é acoplado à relação jurídica processual. Notem, portanto, que o réu vai ao processo uma vez que ele é cientificado para tanto. E essa ciência do réu de que uma demanda em seu desfavor foi proposta se dá pelo ato de comunicação processual denominado citação. Detalhe importante que nós precisamos ter atenção. A citação é um pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. E, se houver vício com relação a esse ato de comunicação processual, nós teremos uma verdadeira nulidade absoluta, que poderá ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, poderá ser considerado um vício a ensejar a propositura da ação rescisória e até mesmo após o prazo de 2 anos, após a formação da coisa julgada, que é o prazo da ação rescisória, mesmo após esses 2 anos, o vício da citação ainda poderá ser alegado via ação declaratória simples, que em doutrina recebe um nome até certo ponto interessante, a ação declaratória de querela nullitatis insanabilis, ou uma ação declaratória voltada a declarar a inexistência, o vício ou a invalidade do ato de citação. Portanto,
é somente a partir da citação que o réu ingressa no feito e é só a partir desse momento que passa a existir o processo para o demandado. Aqui, pessoal, uma questão interessante. O artigo 219 do Código de Processo Civil, ele trata dos efeitos da citação válida. E esses efeitos são os seguintes: a citação válida torna prevento o juízo, induz a litispendência e faz litigiosa a coisa. E ainda que ordenada por juízo incompetente, constitui o devedor in mora e interrompe a prescrição. Desses efeitos, e nós precisaríamos de uma aula para discuti-los, não é o nosso objetivo hoje, mas desses efeitos eu destaco para vocês a litispendência. Litispendência significa, em sentido lato, uma lide pendente. Notem, é só a partir da citação que a lide se torna pendente para o réu. Antes da citação, aquele processo para ele demandado simplesmente ainda não existe. Então vamos evoluir. Pensemos então que a citação tenha se processado de maneira válida. Significa dizer que o réu foi adequadamente cientificado que existe uma demanda em seu desfavor proposta. O que poderá fazer o réu daí em diante? Esse é o tema do nosso encontro. Nós vamos discutir o que poderá o réu, uma vez citado, fazer no processo. O que poderá o réu adotar em termos de conduta, em termos de comportamento. E, basicamente, o primeiro ponto a examinarmos são, ou é, melhor dizendo, a resposta do réu. Notem, o réu é citado para, caso queira, venha aos autos oferecer a sua resposta. E a sua resposta, gênero, se subdivide em 3 espécies básicas. O réu poderá, ao responder, fazê-lo em forma de contestação, ou reconvenção, ou qualquer uma das exceções, a saber, exceção de incompetência relativa do juízo, impedimento ou suspeição. Portanto, nós podemos aqui firmar uma primeira convicção. O réu, ao contrário do que se diz muito na prática, pessoal, o réu, ele não é citado para contestar. O réu é citado para adotar um comportamento um pouquinho mais amplo. O réu é citado para oferecer resposta. E essas respostas poderão ser em forma de contestação, em forma de reconvenção ou em forma das chamadas exceções instrumentais, incompetência relativa do juízo, impedimento e suspeição. A nossa aula, ela vai se debruçar especificamente sobre as respostas do réu, menos a contestação, que é a mais importante delas. Por quê? Porque eu vou dedicar o nosso 5º encontro, a nossa 5ª aula, para discutir de maneira aprofundada a contestação. Portanto, passo de agora em diante, nesse nosso 4º encontro, a discutir com vocês as exceções e a discutir com vocês a reconvenção. Mas não é só isso que nós vamos trabalhar. Porque, além de o réu poder oferecer resposta, atos outros existem que podem ser pelo réu adotados e que não podem ser necessariamente considerados tipos de resposta, mas que estão dentro desse contexto. Eu costumo dizer, existem as respostas do réu, que são aquelas 3 que eu mencionei, e atitudes que o réu pode adotar no prazo da resposta. Vocês devem estar se perguntando, ô Lúcio,